Nossa questão de analítica aí, vamos ver o que temos. Considere no plano cartesiano a circunferência Rubbles e o ponto 2, 1. Seja C2 a circunferência de centro P e raio R, e denote por L a reta obtida pela subtração das equações das circunferências. Tudo bem. Entenda que a subtração entre as duas circunferências vai te dar um lugar geométrico chamado eixo radical. É essa reta L que ele está falando aí. Só para comentar mesmo. Ele quer que analise as afirmativas. A gente tem que ver o que é verdadeiro e o que é falso. A equação da reta L independe da variável x. Não sei, já já a gente descobre, mas eu acredito que independa do y. Não sei ainda. Existe um único valor de r para o qual a reta L é tangente à circunferência C1, beleza? Para todo valor de r tal que as circunferências C1 e C2 sejam secantes, a reta L passa por um ponto fixo do plano. À medida que R aumenta, a distância entre a reta L e o centro da circunferência C1 diminui. Tá. Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. Cara, tem algumas que eu acho que só de saber que é o eixo radical, e saber o que é o eixo radical, algumas eu acho que dá pra matar rapidinho, tá? Mas vamos lá, vamos começar do começo. Num primeiro momento, né, a gente tem a primeira equação, que inclusive o centro seria 2 e menos 1, não é 2 e 1, tá? O centro seria 2 e menos 1. E a outra equação, ela tem centro 2 e 1, então seria x menos 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual a rzinho ao quadrado. Eu vou desenvolver esse cara. Já organizando, fica menos 4x menos 2y, mais 4 com mais 1 dá 5, menos r ao quadrado igual a zero. Quando a gente faz a subtração entre essas duas equações, veja que como eu tinha previsto, né? É o x que vai cortar. Ah, não, eu não tinha previsto isso não. Eu confundi a minha fala com o que estava escrito. A afirmativa 1 ela está correta, então. Corta o x ao quadrado, corta o y ao quadrado, corta o x, já não depende mais do x. Tu vai ter 4y menos 9 mais r ao quadrado igual a zero. Não importa o que dá isso aqui, o fato é que não depende do x. Foi o que ele falou, portanto essa primeira afirmativa é verdadeira. Independe da variável x. Tá? Isso já elimina a letra E. Ok, eliminou uma. Tudo bem. Existe um único valor de R para o qual a reta L é tangente à circunferência C1. Eu tô sentindo que tem uma pegadinha aí. Tem uma pegadinha. São dois valores. Vou te mostrar por quê. A princípio, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho a outra. Não importa se é maior, se é menor, enfim. E aqui tem os centros delas. Beleza? O eixo radical, ele sempre vai ser uma reta que mantém as interseções entre as circunferências. Então, por exemplo, se não existe interseção entre as circunferências, a reta também não vai ter interseção entre elas. Aí, mero detalhe, se vai estar mais para a direita, se vai estar mais para a esquerda, o fato é que não vai ter interseção entre elas. Só vai ter dois momentos, e não apenas um, em que a reta vai ser secante à circunferência da esquerda, que eu estou tomando como sendo o C1. Ah, Felipe, mas o ponto 2, 1, ele está acima do ponto 2 menos 1, então teu desenho está errado. Gente, o desenho depende do par de retas que você está considerando, do par ordenado. Caraca, tá difícil de falar. Do par de eixos que você está considerando, tá? Então, assim, eu poderia muito bem dizer que esse é meu eixo Y e esse é meu eixo X, pô. O meu desenho ele não está errado. Você que está olhando pelo par de coordenadas errado, tá? Mas, enfim, como eu estava dizendo, existem duas situações em que a reta L vai ser tangente. É o caso de tangentes exteriores e o caso de tangentes interiores. Nossa, esse aqui é melhor desenhar de novo, né? Pronto. Finge que o centro está no mesmo lugar nas duas, tá? Finge que o centro está no mesmo lugar. O fato é que nessas duas situações a tua reta L seria tangente à circunferência C1, tá bem? Então não é uma situação só, são duas. Portanto, a segunda afirmativa é falsa. Ele fala que só existe uma situação. Essa, inclusive, talvez pegue muita gente, porque é bem natural você pensar nesse desenho,
e acabar esquecendo desse. Mas são dois casos de tangência, tá? Então, 1 e 2 está fora. A dúvida agora, bom, se a 4 for verdadeira, elimina a letra A. Se a 3 for verdadeira, fica com a letra C como resposta. Eu vou na 3 então mesmo, tá? Para todo valor de R, tal que as circunferências C1 e C2 sejam secantes, a reta L passa por um ponto fixo do plano. Cara, vamos lembrar, eixo radical é o lugar geométrico dos pontos cuja potência de ponto para uma circunferência é igual para outra circunferência. Para uma mesma circunferência, a potência daquele ponto é sempre a mesma. Só que quando eu boto duas circunferências no jogo, só existe uma reta que mantém a mesma potência nas duas circunferências ao longo dos seus pontos. Só que conforme eu mudo o raio da circunferência aqui, eu estou mudando quem é a reta L também. O que ele diz é que ela vai ficar passando por um ponto fixo do plano, conforme eu aumento aqui esse raio. A minha vontade é dizer que não, mas a verdade é que eu não sei, eu teria que pensar. E se eu teria que pensar, eu prefiro analisar outra afirmativa. Só que de qualquer forma a gente vai ficar em dúvida, né? Porque muito provavelmente a 4 vai ser verdadeira. E aí eu vou ficar entre C e D. Eu vou ter que analisar a 3 de qualquer jeito, não tenho escapatória. Caramba, que merda, hein? Tá bom, beleza. Mas vamos olhar a 4 logo então. Vai que ela é falsa. Aí eu me salvo. À medida que a reta. Que o raio R aumenta, a distância entre a reta L e o centro da circunferência C1 diminui. Cara, se liga só. Eu até tenho realmente um movimento de aproximação. Porque, ó, conforme esse raio aqui. Opa! Coisa errada, é canetinha que eu quero. Conforme esse raio aumenta, é verdade que essa reta vai dar uma jogada para a esquerda. Chega a ficar tangente, continua jogando para a esquerda, vai se aproximar do centro. Ela está se aproximando do centro realmente. Só que aí qual é a ideia? Chega um ponto que ela passa do centro. E aí nessa que ela passa do centro, a distância passa a aumentar. Então na verdade, são dois momentos. Existe um primeiro momento em que a distância diminui, que era o que ele queria falar, só que ele considera que esse momento vai continuar para sempre. Não, não continua. Chega um ponto que a distância volta a aumentar, conforme o raio aumenta também. Aqui, por exemplo, a distância já está aumentando. Se eu boto um raio maior ainda, o eixo radical ele vai um pouco mais para a esquerda. Então ele vai estar mais distante. Portanto, que sorte, cara. Que sorte. Sério. Por quê? Porque a 4 vai ser falsa. A 4 sendo falsa, elimina a letra C e a letra D. O único gabarito. Tô falando tudo errado. O único gabarito possível fica a letra A. Tá? Então veja que analisando a 1, a 2 indo direto para 4, a gente consegue safar. Mas vamos dar uma olhada na 3, não custa tanto. Para todo valor para todo valor de R, tal que as circunferências sejam secantes, a reta L passa por um ponto fixo do plano. Olha, a reta em si é você isolar aqui o y, né? Vai ficar 9 menos r ao quadrado sobre 4. Não importa qual é o intervalo de r's que fazem com que as circunferências sejam secantes, mas vai ter um intervalo, né, que faz com que elas sejam secantes. O ponto é, para cada um desses r's, esse y igual a constante é uma reta horizontal. Entenda que o r ele não é uma variável do lugar geométrico. Ele é uma variável da questão, mas uma vez definido r, a reta é uma reta definida, horizontal. A reta é horizontal, tá? Então, para cada r, você vai ter uma horizontal diferente. Gente, são retas paralelas. Como é que elas vão ter ponto em comum? Como é que elas vão ter um ponto fixo? Não tem como ter um ponto fixo. Então, não faria sentido a terceira. A terceira fica falsa mesmo. Mas veja aqui, identificando que a 4 é falsa, a gente já consegue safar sem ter que analisar a 3. Já seria uma vantagem. Maneiro? Muito bom isso aí. Vamos para a próxima, então.